Você já se perguntou em algum momento de sua vida se a ausência de palavras poderia ser, na verdade, uma forma mais profunda de comunicação? Talvez você tenha se visto em um silêncio doloroso, aguardando uma declaração que nunca veio, uma confirmação que jamais se materializou e se perguntou: será que me importam? Será que me veem? Essa dúvida tão humana e universal reflete uma das maiores questões que o ser humano se faz. Como saber se alguém realmente se importa conosco, quando o que nos dizem muitas vezes não revela o que está em suas profundezas? Parece haver, em cada um de nós, um desejo imenso de ser visto de forma completa, de ser reconhecido em nossa totalidade. Porém, as palavras são apenas a superfície de uma realidade mais complexa, uma realidade invisível que habita as sombras do ser. Como pode o coração saber quando o que é mais profundo se esconde atrás daquelas máscaras que muitas vezes somos forçados a usar? E é aqui que a verdadeira questão emerge, como um rio que flui silenciosamente abaixo da superfície da mente consciente. Quais são os sinais que nos indicam que alguém realmente se importa por nós, quando as palavras não são ditas? Imaginemos por um momento que as ações, os gestos e os olhares, muitas vezes não expressos diretamente, são como as sombras que dançam nas paredes de uma caverna escura. Assim como Platão sugeriu, a luz das palavras ilumina apenas a superfície, mas são as sombras que nos dizem mais sobre o que realmente existe. São essas sombras, as ações, as pequenas mudanças, os gestos subtis, que revelam o que está por trás da cortina, o que realmente move a alma do outro. Quando alguém se importa verdadeiramente com você, muitas vezes isso não será dito em palavras. A preocupação, o afeto, o carinho, podem se esconder nas pequenas coisas. Um olhar mais atento, um silêncio compartilhado que não exige explicações, um gesto de cuidado inesperado. Tudo isso são sinais que falam diretamente à alma, que se comunicam com a essência do ser de uma forma que as palavras jamais poderiam alcançar. Porém, como a alma pode discernir tais sinais? O que faz com que o coração saiba que, apesar do silêncio, da ausência de palavras, o outro está, na verdade, dizendo: sim, você me importa? O psicólogo Carl Jung, em sua profunda compreensão da psique humana, nos ensinou que a alma humana está repleta de símbolos, de arquétipos, e esses símbolos se manifestam nos pequenos gestos que escapam da consciência. Jung acreditava que a vida de uma pessoa é guiada por uma busca incessante pela totalidade, pela união do consciente e do inconsciente, da luz e da sombra, da razão e da emoção. Dentro desse contexto, os gestos que parecem insignificantes podem, na realidade, carregar uma carga simbólica imensa. Quando alguém cuida de você sem esperar algo em troca, quando alguém se coloca em seu caminho apenas para oferecer um sorriso ou um olhar que ultrapassa a mera formalidade, é como se esse gesto fosse uma janela aberta para o inconsciente dessa pessoa. Uma manifestação de algo muito mais profundo do que a simples cortesia. O ato de cuidar, de se preocupar com o outro, sem que isso seja declarado explicitamente, é uma forma de comunicação que vai além da palavra. É como se a pessoa estivesse tentando comunicar o que não pode ser dito, o que está além da racionalidade, um amor que não precisa de validação externa para existir. E aqui é onde reside a beleza secreta de um amor que se esconde nas entrelinhas, nos detalhes que o olho não treinado não vê. Talvez você tenha percebido em algum momento que o olhar de alguém pode carregar um significado que vai muito além do simples ato de olhar. O olhar profundo, aquele que não busca aprovação, mas sim conexão, é um dos sinais mais poderosos de que sim, alguém se importa com você. O olhar revela, mais do que palavras, as verdades do coração humano. Quando alguém te olha de uma maneira que transcende o físico, que toca algo mais profundo em você, isso é uma forma de cuidado, de reconhecimento da sua alma. Não é necessário que as palavras sejam ditas. O olhar de compreensão e aceitação já é, por si só,
uma prova silenciosa de que existe um laço entre vocês. No entanto, também é importante entender que a ausência de palavras por si só não é suficiente para afirmar que alguém se importa. A verdadeira evidência está na consistência desses gestos, na maneira como a pessoa se coloca ao seu lado nos momentos difíceis, mesmo sem um pedido explícito. Jung falava sobre a energia libidinal que circula entre as pessoas, e é essa energia que se manifesta em gestos de cuidado, que parecem pequenos, mas são, na realidade, sinais de um vínculo muito mais profundo do que o que aparece à superfície. É a energia de alguém se dispor a investir tempo, atenção e cuidados, sem esperar nada em troca. E o mais importante, esses sinais não são dados para confirmar a nossa própria imagem, como muitas vezes buscamos em relações superficiais. Eles não servem para alimentar o ego, mas para reconhecer a essência do outro, no reconhecimento silencioso de sua humanidade, de sua dor e de sua beleza oculta. Quando alguém se importa com você, é porque o outro te vê como um ser completo, digno de cuidado, mesmo sem que isso precise ser dito em palavras. É nesse silêncio, nesse espaço entre o dito e o não dito, onde a verdadeira comunicação acontece. Um gesto de bondade, um olhar suave, uma atenção cuidadosa. Esses são os sinais que, ao longo do tempo, revelam que sim, alguém se importa com você, mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta. Agora pergunte-se, você está atento a esses sinais? Ou está apenas esperando pelas palavras, pelas confirmações explícitas, pelas declarações externas? A verdadeira pergunta não é se o outro se importa, mas se você é capaz de reconhecer a comunicação silenciosa que surge entre vocês, aquela que vai além das palavras e alcança o coração. Quando você observa a dança dos gestos e das palavras não ditas, algo mais profundo começa a se revelar: a relação entre o consciente e o inconsciente. O ser humano, por mais que se apegue à racionalidade, carrega em seu interior um vasto campo de arquétipos e símbolos, onde emoções não expressas e desejos não falados ecoam silenciosamente. Se você parar para refletir, perceberá que muito do que você sente de outra pessoa, sua preocupação, seu amor, sua afeição, não está necessariamente nos gestos explícitos, mas nos rastros invisíveis que ela deixa em você. São esses rastros que a psique humana, com sua sabedoria interna, é capaz de captar. Jung falava sobre a importância de ouvirmos não apenas as palavras, mas o silêncio. O silêncio tem uma voz própria, e é nele que a psique se revela sem disfarces. Os gestos sutis, os olhares fugazes, a forma como alguém te observa em momentos de fragilidade, tudo isso fala mais do que qualquer frase formulada. São essas pequenas manifestações que, ao longo do tempo, desenham o verdadeiro rosto do afeto. Pois o afeto não se faz de palavras vazias ou promessas ditas em momentos de pressão. O afeto real é construído em pequenos atos de cuidado genuíno, que surgem espontaneamente e sem necessidade de validação. A verdadeira preocupação de alguém por você não se limita a palavras de consolo, mas há um compromisso silencioso e constante em buscar sua felicidade, seu bem-estar, ainda que de maneira imperceptível para os olhos alheios. Às vezes, esses gestos são expressos naquilo que chamamos de presença. A presença de alguém, a capacidade de estar com você, de se dispor a escutá-lo sem pressa, sem julgamentos, é talvez um dos sinais mais claros de que você é importante para essa pessoa. Não é necessário que se faça declarações grandiosas, mas apenas que o outro se mostre disponível para estar ao seu lado. Essa presença, silenciosa e discreta, é a expressão de uma atenção que não precisa de palavras para ser compreendida. E é precisamente aqui que se revela o que Jung chamava de amor transcendente, aquele que não se alimenta das expectativas nem das demandas conscientes. É o amor que se despoja das máscaras do ego e se encontra na pura aceitação do ser. Quando alguém está verdadeiramente presente, quando alguém se importa,
Esse amor não busca ser notado, não espera ser reconhecido, porque ele não tem necessidade de validação. Ele apenas é. E essa presença silenciosa, esse cuidado não expresso, é a maior prova de afeição que alguém pode oferecer, ainda que nunca tenha dito "eu te amo" em palavras. A presença real é uma forma de amor que transcende o espaço e o tempo, pois ela nunca depende do que o outro faz ou diz. Ela está lá, independente de qualquer ação ou expectativa. Em nossa sociedade moderna, onde as palavras frequentemente substituem os gestos, onde a comunicação instantânea por meio de textos e mensagens cria uma falsa sensação de proximidade, é fácil esquecer a verdadeira natureza do afeto. Estamos acostumados a procurar confirmações rápidas e explícitas, e isso nos impede de perceber a profundidade das relações humanas. A pressão por uma comunicação constante, direta e verbal nos cega para os sinais mais sutis, os gestos não ditos, a presença silenciosa que, na verdade, carrega o maior peso emocional. A comunicação silenciosa, muitas vezes ignorada, tem algo de divino em sua natureza. É a linguagem da alma, que não precisa de palavras para se fazer ouvir. É nesse espaço entre as palavras, nesse intervalo de silêncio, que uma verdadeira conexão pode surgir. O outro pode não dizer que se importa, mas pode demonstrar isso através da maneira como se posiciona ao seu lado nos momentos difíceis, através de um pequeno gesto de generosidade, através de um sorriso que não espera nada em troca. Esse é o ponto que nos leva a uma reflexão mais profunda. Talvez as palavras não ditas, o silêncio compartilhado, sejam as formas mais autênticas de amor e preocupação. O afeto não precisa ser expresso em declarações, não precisa ser dito. Ele se revela na presença, na disponibilidade de estar com o outro sem exigir nada, apenas estando lá, silenciosamente, como uma rocha que sustenta o rio, sem pedir reconhecimento. A verdadeira questão não é apenas: será que ele ou ela se importa com você? A verdadeira questão é: você é capaz de perceber esses sinais? Está atento ao que não é dito, mas mostrado na forma de cuidados sutis, em gestos que talvez não sejam suficientes para o ego, mas são mais do que suficientes para a alma. Jung nos lembrou que o inconsciente é muito mais eloquente do que o consciente, e que as forças que nos movem não estão no nível da racionalidade. Elas residem naquelas áreas profundas, aquelas que a mente consciente muitas vezes evita ou ignora. O inconsciente fala em símbolos, em metáforas, em arquétipos, e é nesses sinais que podemos encontrar a verdade daquilo que o outro sente por nós. No entanto, para ouvi-los, precisamos silenciar a mente racional e permitir que nossa intuição nos guie, para que possamos captar o que está sendo dito, mas não verbalizado. Então, pergunte-se, na próxima vez que estiver em silêncio com alguém que se importa, ou quando observar pequenos gestos de cuidado, como o outro lhe dá sua atenção, você consegue ouvir o que o silêncio está dizendo? A consciência humana, por mais vasta e complexa que seja, está constantemente em busca de significado. Buscamos interpretar as ações, os gestos, os olhares, tentando dar sentido ao que nos rodeia. Porém, muitas vezes, o que se encontra diante de nós não pode ser apreendido com a mente lógica ou analítica. O ser humano é, em sua essência, uma criatura que transita entre dois mundos, o visível e o invisível. Entre o que é dito e o que não é dito, entre as palavras e os silêncios. Essa dualidade, essa separação entre o que pode ser percebido externamente e o que habita a profundidade de nossa alma, é fundamental para entendermos os sinais ocultos que falam de um afeto que se esconde nas sombras. Quando alguém se importa conosco, não são apenas as ações físicas ou verbais que o revelam, é o modo como essa pessoa se coloca no mundo ao nosso lado, como um farol silencioso que nos guia sem nos impor. O amor, no seu aspecto mais puro e profundo, não exige a troca constante de palavras, nem a constante reafirmação de sentimentos.
Ele se manifesta nas atitudes que são tomadas, não por obrigação, mas por uma força interior que simplesmente nos leva a cuidar do outro. Um gesto simples, como segurar a mão de alguém em um momento de necessidade, pode carregar um significado imensurável. O ato de estar presente em um momento de dor ou alegria, sem tentar modificar ou controlar a situação, mas apenas oferecendo um espaço seguro para que o outro seja, já é um sinal claro de afeição. Contudo, a compreensão dessa linguagem simbólica exige que transcendamos as expectativas habituais, aquelas que nos fazem buscar constantemente declarações explícitas de amor e cuidado. As palavras, como já mencionei, são apenas a superfície. Elas podem ser vazias ou até mesmo usadas de forma manipulativa. No entanto, é nos gestos não dito, nas ações despretensiosas, que podemos encontrar as respostas que procuramos. O verdadeiro afeto não se limita a um "eu te amo", mas sim a uma série de ações cotidianas que revelam a profundidade do sentimento. Se alguém realmente se importa com você, isso será refletido nas suas escolhas diárias, no modo como escolhe gastar seu tempo e energia, na forma como se dedica a você em momentos inesperados. É como o vento que não vemos, mas sentimos, o vento que acaricia a pele, que move as árvores, que transforma a paisagem ao seu redor. Assim também é o amor, invisível, mas presente em cada momento. O fato de alguém demonstrar interesse por sua vida, de se preocupar com seu bem-estar sem que você tenha que pedir, é um sinal claro de que existe algo muito mais profundo ali do que uma simples amizade ou obrigação. Quando alguém cuida de você com delicadeza e sem alarde, está dizendo algo muito mais significativo do que as palavras poderiam expressar. Está dizendo: eu estou aqui, eu vejo você, e a sua existência importa para mim de uma maneira que transcende os limites daquilo que podemos comunicar com palavras. Este cuidado silencioso, frequentemente ignorado, é uma verdadeira expressão da profundidade da psique humana. Ele nos revela o poder do inconsciente, que é capaz de construir laços e estabelecer vínculos sem a necessidade de uma verbalização constante. O inconsciente humano, como um rio subterrâneo, nos conecta de maneiras que a mente racional muitas vezes não compreende, mas sente. E é através desse sentir que o amor se expressa mais livremente, sem as amarras da linguagem. Existem momentos na vida em que não precisamos de explicações, mas sim de uma conexão silenciosa. Quando você está ao lado de alguém que se importa com você, pode perceber que não há a necessidade de justificar ou articular sentimentos. Eles são simplesmente compreendidos no nível mais profundo da alma. Você sente, no íntimo, que esse alguém é como uma parte de você mesmo, como uma extensão de sua própria essência. E é nessa harmonia silenciosa, nesse entendimento mútuo sem palavras, que a verdadeira conexão humana acontece. É interessante refletir sobre a ideia de que muitas vezes a falta de palavras não significa ausência de sentimentos, mas sim a presença de uma forma mais pura de amor. Quando alguém é capaz de simplesmente estar com você, sem a necessidade de explicar ou expressar tudo o que sente, isso é um sinal claro de que o vínculo entre vocês é genuíno. O amor não precisa ser dito em voz alta, porque ele já se encontra na essência do ser, na maneira como os corações se tocam, sem a necessidade de articulação verbal. Ele se revela na quietude do estar, no silêncio compartilhado, e é nesse silêncio que a alma do outro encontra ressonância com a sua. Jung nos ensinou que, em nossas relações, muitas vezes o que mais importa não é o que é dito, mas o que não é dito, o que se revela nas entrelinhas. O amor verdadeiro não exige declarações para existir, pois ele transcende as palavras. Ele é uma força que se manifesta nas atitudes cotidianas, no cuidado silencioso e na atenção plena ao outro. Quando alguém se importa de verdade, a presença silenciosa é um dos maiores presentes que ele pode oferecer. E talvez, em algum momento, você tenha se sentido tocado por essa presença, sem entender completamente por quê. Agora,
Talvez você possa compreender melhor o que isso significa. Então, eu te pergunto, você é capaz de perceber o amor que se revela nas entrelinhas, nos gestos silenciosos, na presença que não exige palavras? No final das contas, as palavras nunca serão suficientes para expressar a totalidade do que sentimos, do que somos e do que podemos oferecer uns aos outros. O amor verdadeiro, como a alma humana, é profundo e misterioso, e não se revela apenas no que é dito ou explicitamente comunicado. Ele está no silêncio compartilhado, nas pequenas ações que não pedem reconhecimento, nas demonstrações de cuidado que surgem espontaneamente sem esperar nada em troca. Quando alguém se importa de verdade, não é necessário afirmar isso com palavras. O amor se faz presente no toque delicado, na escuta atenta, na disponibilidade de estar ao lado do outro sem pressa, sem pressões, apenas por uma profunda conexão que transcende o ego. É assim que a alma reconhece o cuidado do outro. Não pelas palavras, mas pelos sinais, pelos gestos silenciosos, pelas atitudes que não buscam aprovação, mas que fluem naturalmente, como um rio que segue seu curso sem precisar de permissão. O verdadeiro amor não exige declarações, porque ele é vivido, sentido e compartilhado no silêncio do ser. E é nesse silêncio, onde o ego se dissolve e a essência se encontra, que as relações mais profundas acontecem. Elas não pedem reconhecimento, porque sabem que o que importa não é a visibilidade do gesto, mas a sua sinceridade, sua pureza e a energia que ele carrega. Portanto, quando olhar para alguém e se perguntar se ele se importa, não procure respostas nas palavras ditas, nem na expectativa de confirmações externas. Olhe mais profundamente. Preste atenção nos gestos, nos olhares, nas pequenas ações cotidianas que podem não ter sido ditas, mas que carregam em si uma mensagem clara. Eu estou aqui. Eu vejo você. Você importa para mim. A vida, em sua essência, é um grande fluxo de conexões silenciosas, invisíveis à mente racional, mas absolutamente palpáveis para o coração. E talvez, ao perceber isso, você comece a enxergar os sinais ocultos do amor e do cuidado que sempre estiveram diante de você. Eles estão lá, no silêncio, no olhar, na presença, na forma como alguém escolhe se colocar ao seu lado, sem pedir nada em troca. Agora, quando você se perguntar se alguém realmente se importa com você, lembre-se, a verdadeira resposta nunca estará nas palavras. Ela estará nos gestos, na presença silenciosa, no cuidado genuíno. E ao perceber isso, talvez você descubra, de uma vez por todas, que o amor sempre esteve ali, se revelando nas formas mais sutis, mais silenciosas e mais profundas. E assim, ao final da jornada, a pergunta já não será mais sobre a dúvida de ser ou não amado. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer o amor que existe sem precisar que ele seja dito. Ele se revela nos gestos, no silêncio e no ser presente. E ao perceber isso, você começa a compreender que talvez o amor nunca tenha precisado ser dito. Ele sempre esteve ali, à espera de ser reconhecido.